É que anda tudo à procura. Tudo. Anda tudo à procura do famoso medicamento que ajuda a emagrecer. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Polícia Judiciária é sempre muito criativa nos nomes que dá às investigações. Esta quarta-feira de manhã, quando detiveram uma médica e fizeram buscas em diferentes locais, estava em curso a Operação Obelix, que investigava a prescrição fraudulenta de um antidiabético para emagrecer por motivos estéticos. A personagem da banda desenhada Obelix, o amigo de Asterix, era de facto muito obeso, mas até para ele não era aconselhado o Ozempic, que a médica detida receitava, mas sim o Wegovy, com o mesmo princípio ativo. Ao prescrever o Ozempic, a médica tinha, portanto, de declarar falsamente que aquelas pessoas que queriam apenas emagrecer eram, afinal, diabéticas. Falsificação de dados. E, dessa forma, beneficiavam ilicitamente de uma comparticipação do Estado que não lhes era devida. A procura deste medicamento, ou de outros idênticos, cresceu mais de 500% nos últimos 4 anos em Portugal, muito por causa de quem quer emagrecer a todo custo. Quando se aproxima o verão, é frequente haver dificuldade de gerir o estoque e o Infarmed tem tomado algumas decisões para evitar o mau uso destes medicamentos. Neste episódio, conversamos com a jornalista Vera Lúcia Arreigoso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vera Lúcia Arreigoso, uma médica foi detida. Há suspeitas do envolvimento de mais médicos, de um advogado, de contabilistas. Qual é a dimensão desta fraude? Paulo, bom dia. Eu vou-me socorrer aqui de notas porque, de facto, a fraude é tão grande e os números são tão impressivos que é fácil perdermos. Portanto, o que está em cima da mesa para já é o facto de uma única médica, uma endocrinologista, ter prescrito 66 mil embalagens destas novas injeções utilizadas para emagrecer, num total que rondará, varia entre 1.000 a 2.000 utentes que utilizaram este esquema. Ou seja, contas feitas, o prejuízo para o Serviço Nacional de Saúde terá sido nas comparticipações. A maioria destes remédios tem uma comparticipação do Estado de 90%, o que terá, neste caso, uma fraude a rondar os 3 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde. E estes medicamentos que são, ou devem ser usados, são aprovados para isso, para combater a diabetes 2, só têm comparticipação do Estado quando são receitados para este fim, certo? Sim. Paulo, nós temos o primeiro, o mais conhecido, está no nosso mercado comparticipado desde 2021 e é apenas para diabéticos tipo 2, mas não só, ou seja, as restrições são imensas. É para diabéticos tipo 2 que não possam tomar o remédio que é mais utilizado nesta doença, porque ou são intolerantes ou há outra indicação, têm que ter um índice de massa corporal acima dos 35 e têm que ter uma diabetes que não está controlada. Ou seja, são segundas ou terceiras linhas de tratamento. Só neste caso é que o Estado comparticipa. Aquilo que nós estamos a ver desde essa altura, e foram criadas restrições nesse sentido, desde logo, por exemplo, que médicos é que podem passar a receita nestes casos, porque não podem ser todos. Há ainda no sistema informático alertas, sempre que entram estes nomes na receita, na prescrição, é perguntado ao médico: tem a certeza que esta pessoa cumpre os critérios para esta prescrição? Estamos, de facto, a falar de muitas restrições nesta prescrição, mas o que está a ser feito é que, neste caso ainda desta assim médica, médicos... é isso, no caso desta médica, prescreve para apenas perder peso
e quando o sistema informático lhe diz tem a certeza que cumpre, os médicos dizem que sim, carregam no Enter e sai a receita e 90% de apoio do Estado. Ou seja, é um medicamento que custa 120 euros e que, neste caso, 90% são pagos por todos nós. E quanto é que o Estado gasta anualmente com a prescrição de medicamentos antidiabéticos? É possível saber? É possível saber, deixa-me olhar aqui para os números. Só com estes, até junho deste ano, foram prescritas 37 mil embalagens por mês. E apenas do mais conhecido, porque há 4 neste momento. Foi um aumento de 10% nas vendas. Isto dá de encargos de, em 2024, no total do ano, 417 milhões de euros. É muito dinheiro. E de 2019, em que já havia algumas formulações, até 2024, a fatura subiu com antidiabéticos em 66%. É muito dinheiro. O Infarmed dava conta o ano passado que a utilização destes medicamentos para indicações que não se encontram aprovadas, no caso para perder peso, tem contribuído de forma significativa para falhas de estoque, sobretudo quando se aproxima o verão, porque é quando as pessoas que têm mais urgência em emagrecer rapidamente. O que é que ainda se mantém? Há algum problema Paulo, com os estoques? há aqui uma questão. Não, falando hoje com o Infarmed a propósito desta questão e até com o laboratório, digamos, que produz o mais conhecido semaglutido, que é a molécula... Essa empresa, deixa só abrir aqui um parênteses, vale 4 a 5 vezes o PIB anual português. É verdade, e não tem mãos... Paulo, e é um caso daqueles em que nós podemos dizer não tem mãos a medir. Mais houvesse, que mais vendia. O que está aqui em causa é que, de facto, como nós temos neste momento mais versões, umas só para a diabetes 2, outras já mais vocacionadas para o emagrecimento digamos, em exclusividade, se quisermos, e neste caso há 4 versões, deixámos de ter as tais rupturas que existiam no início. Porque uns medicamentos não é que substituem os outros, mas para emagrecer há outros mais qualificados. Tens mais oferta. Exatamente. Porque quando apareceu não havia nada, era como se diz popularmente, era a última Coca-Cola do deserto, toda a gente queria. E ainda é um bocadinho assim ainda que é o mais conhecido, mas como porque vai ganhando mais, fama exatamente, com estas histórias. Tens mais possibilidades de escolha, digamos que a procura vai se diluindo por estas diferentes versões. O uso destes medicamentos implica acompanhamento médico ou basta, é só prescrever e depois cada doente ou utente trata de si próprio? Tem que ter acompanhamento médico. Haverá casos em que isso é feito sem vigilância, mas não é o que é indicado. Portanto, tem que ter acompanhamento médico. Até porque deve haver, há sempre, não é? Efeitos secundários. Há efeitos adversos, efeitos secundários, seguramente. Em alguns casos não são nada simpáticos, consoante, digamos, a pessoa. E repara, Paulo, é uma coisa crónica. Isto é, muitas das pessoas, para manter um efeito, terão que tomar isto toda a vida. Pois a questão é essa, não se pode parar. Ou seja, quando estamos a falar, não de tratar a diabetes, mas quando estamos a falar de querer emagrecer com antidiabético, isso implica que, se as pessoas pararem, recuperam o peso. As pessoas têm que tomar estes fármacos acompanhando com exercício, com alterações de comportamento, com vigilância, com uma reeducação. Se quiseres, isto é válido no caso do diabético tipo 2, que é uma doença que à partida tem a sua gênese na abundância, ou de quem não é diabético, mas tem excesso de peso ou é obeso e quer emagrecer. Não é uma coisa que se toma durante 1 mês ou 2 ou 6 meses, para-se e fica resolvido, não há problema nenhum. Não é nada disso. Portanto, requer mesmo acompanhamento, até porque à partida será para toda a vida. Tu há pouco estavas a dar nota de que há já medicamentos que são próprios para que tenham um princípio ativo igual ou semelhante, ou parecido, aliás, a este, mas pergunto se nesses casos também há comparticipação do Estado ou se os medicamentos... Não. Como é que funciona? Nós só temos comparticipação do Serviço Nacional de Saúde no caso dos medicamentos que estão indicados para prescrição para a diabetes tipo 2, naqueles casos, aquelas restrições todas que referi no início. Depois, há versões semelhantes com outras moléculas para a obesidade per si, e estes não são comparticipados. Ou seja, em Portugal não há nenhum medicamento
que seja comparticipado para a obesidade. E essa é a grande luta, se quisermos, dos médicos que tratam doentes nesta área. É um problema cada vez maior, porque tratando a obesidade, poderemos depois reduzir tudo o que sabemos, nomeadamente a diabetes, todas as outras comorbilidades. Portanto, seria uma forma de poupar. Não iríamos gastar mais, seria sim poupar, fazer um investimento, aumentar a prevenção. Mas, para já, não existe. E não existe, não é só em Portugal. Há em vários países onde também é assim, sendo que a tendência será comparticipar também para a área da obesidade, sobretudo aqueles países que são mais hábeis a fazer contas e a planear o futuro. Finalmente, para fechar a nossa conversa, pergunto, há pouco estavas a dizer que existem uma série de regras e de perguntas que se fazem aos médicos. Isto significa que o IGAS, quando sente que alguma coisa não está bem, vai investigar? Não, a inspeção normalmente investiga se houver uma denúncia ou alguma suspeita. Quem está, digamos, mais ativo no terreno a monitorizar aquilo que os médicos estão a fazer é o Infarmed. Já desde o ano passado que decorre uma operação de fiscalização, tem produzido resultados e sei que muitos documentos foram já enviados para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária para investigar situações que estão já a ser identificadas deste uso off-label, como se diz no setor da farmácia, que tem a comparticipação do Estado, porque ser off-label, sendo o próprio pagar do seu bolso, o Estado não tem nada a dizer. O problema é quando é uma prescrição paralela para o efeito que aquele medicamento existe e ainda com o Estado a comparticipar a quase totalidade dessa toma. No mais recente episódio de A História Repete, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho convidaram a jornalista e editora Marta Martins Silva, autora de Retornados e África, para sempre minha, para conversar sobre o fenómeno dos retornados e sobre as histórias de alguns dos mais de 500 mil portugueses que há 50 anos tiveram de partir de Angola e Moçambique. Será o termo retornado adequado para qualificar estas pessoas? E em que contextos partiram? Tinham opiniões políticas semelhantes? O que deixaram em África? Como foram acolhidas e se integraram em Portugal? E como refizeram as suas vidas? Quando se fazem perguntas, esperam-se respostas. Um podcast de história com histórias lá dentro. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.